A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Aqui quem vos fala, Bispo João Paiva. Sábado maravilhoso, um sol lindo, depois de muita chuvarada. Mas está vindo aí, diz que está vindo uma frente fria. E assim é o verão, né? Mas o que importa é que Deus está no controle de toda a situação. Talvez você está aí nesse sábado, triste, angustiado, pensando em algo, como fazer, como decidir. O que Deus coloca no meu coração, igreja, é aquilo que eu sempre falo, que eu prego, aquilo que eu pratico, porque aí eu sei que tem resultado. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele disse: clama-me, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-me-eis de todo o coração. O que eu vejo nessa caminhada, igreja, muitos estão preocupados pelo haver de comer, beber, vestir. E a Bíblia nos recomenda que, como os pássaros não ceifam, não plantam, não armazenam, e tudo eles comem, todos bebem. Imagina nós, igreja, que somos filhos do Criador. Nós temos que entender uma coisa: para você alcançar esses requisitos, você tem que deixar da rebeldia, da desobediência e procurar andar na presença desse Deus. Antes da presença dele, em obediência, não questiona, nem olha para a direita e nem para a esquerda. Ouve a voz do teu Senhor. Você é ovelha ou você é bode? Porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu Senhor. Porque talvez você não está entendendo o agir de Deus, mas o Senhor ele vai nos acrisolando, igreja, cada dia mais. Se Deus tem algo para colocar nas tuas mãos que não é pequeno, Ele vai te provar você no limite máximo, a ponto de você querer desistir. Ingrato é aquele que diz que não desiste, que não quer desistir. Todos nós passamos por essa fase, igreja. Tem situação que nós pedimos até a morte. Mas eu aprendi uma coisa, que tudo posso naquele que me fortalece, igreja. Ele tem me acrescentado e não tem me deixado faltar nada. O que, por exemplo? A presença dele. Desculpa aí, igreja, está me coçando o olho aqui. A presença dele é que nos basta, igreja. Ele está no controle de tudo, igreja. Se ele sentir e ver que é o momento de entregar algo na tua mão, ele vai entregar, igreja. Mas se ele ver que não é o momento, ainda não é o tempo dele, não vai acrescentar nas suas mãos. Continue buscando a presença dele. A presença de Deus, igreja, é que nos acrisola para poder conseguir aquilo que tanto almejamos, igreja. Ele vai nos acrisolar. Ele vai nos purificar no fogo, como o ouro, igreja. Nós temos que entender uma coisa. Muito se fala de provação, de acrisolamento. O que nos testa de verdade é o que está escrito na palavra, igreja. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai colocar nós na prova. Eu fico imaginando aquela cena, tanto de Tomé como de Pedro, você vai entender. Tomé diz que só acreditava que Jesus tinha ressuscitado se ele visse com os olhos o buraco do prego na mão de Cristo. E ele pagou o preço, igreja. Jesus apareceu. Ele se assustou. Muitos estão se assustando com aquilo que tem desafiado, porque Deus tem aparecido na presença das pessoas, que Ele quer se mostrar que Ele existe. Não existe outro Deus, igreja. E Pedro também, Jesus questionou que ele foi pedido para ser peneirado. Já pediu para peneirar ele. Jesus rogou ao Pai
dizendo que Pedro não estava pronto. Mas Pedro disse que estava. E Jesus provou que não estava, igreja. Então nós temos que entender uma coisa. Se você está na presença de Deus, não fica preocupado pelo que fala, pelo que aponta, porque o homem, ele fala muitas coisas, fala muita besteira, igreja. Se você, por exemplo, fica um período sem ir na igreja por uma enfermidade ou por uma outra coisa, ele acha que você já se desviou da presença de Deus. Ir na casa de Deus é importante, mas isso não significa que você está na presença de Deus. Lá dentro tem muitos hipócritas, muito joio, pessoas que ainda precisam nascer de Deus. Muitos se titulam o bambambam lá dentro da igreja. E Deus nem tem olhado para ele, porque não passa de hipocrisia. É fácil você olhar e conhecer uma pessoa hipócrita. O jeito dele falar, o jeito dele comentar, o jeito dele agir, ele sempre acha que é mais do que os outros. Ele acha que ele tem que estar no lugar onde que ele não deveria estar. Então, igreja, vamos buscar mais a Deus, porque as coisas estão ficando cada dia mais difíceis. Tem coisas aí horríveis acontecendo, ainda vai vir muito mais, igreja. E aonde você está seguro? Na mão do Criador. E se você estiver debaixo das asas dele, sobre a proteção dele, você vai estar seguro, igreja. Ele nos dá essa garantia. Ele nos dá essa presença dele para nos cuidar, para nos zelar. Basta invocá-lo e diz: tornai-vos para mim, que eu vos tornarei para vós. Eu passei um período difícil, igreja. Estou aqui 70 dias depois de uma cirurgia do quadril, coloquei uma prótese. Mas até fazer essa cirurgia, foram noites e dias terríveis, igreja. E assim mesmo Deus me fortaleceu, aquela palavra: tudo posso naquele que me fortalece. E eu estou aqui em recuperação, firme na presença de Deus. Não tenho ido na casa do Pai, mas tenho procurado buscar a presença dele na leitura, na ministração, na adoração, na consagração. Porque ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-me-eis de todo o coração. Muitos dizem que você tem que ir para a igreja, nem que for de carriola, nem que for de cadeira de roda, nem que for de muita coisa. Não adianta, igreja. Você tem que buscar Deus em espírito e em verdade. Você tem que buscar Deus em adoração. Muitos falam muita coisa, está entendendo? Muitos querem a igreja cheia, muitos não querem a igreja vazia. E eu entendo uma coisa, igreja: eu sei para onde eu vou. Quem tem que saber da sua salvação é você mesmo. Muitos vão falar muita coisa, porque existe o invejoso, o olhudo, não é verdade? O mal olhado. Tem macumba de tudo que é jeito, feitiço de tudo que é jeito para a sua vida, igreja. Olha a sua roupa, olha se você corta o cabelo, se faz a barba. Pessoa te sonda, você vasculha o teu Facebook, Instagram, TikTok. Onde você estiver, ele está vasculhando. Ele manda pessoas mandar mensagem para você, procurando arrancar alguma coisa, descobrir alguma coisa. A pessoa anda vigiando você de tudo que é jeito, sondando de tudo que é jeito. Mas o Senhor está lá do alto, igreja, procurando os verdadeiros adoradores, em espírito e verdade. Ele olha o nosso comportamento, o seu comportamento. Ele diz: aquieta-te o teu coração, aquieta. Ele está no controle de tua situação. Ele diz que vão pelejar contra nós. Igreja, vai pelejar de uma forma ou de outra, mas ele diz que não vão prevalecer. Vai doer, você vai gemer, vai querer sair correndo, gritando, querendo desistir, mas ele diz: eu que te livro. Ele é conosco, igreja. Ele não morreu na cruz em vão, mas para aqueles que são sinceros. Ele morreu na cruz por todos nós, mas nem todos vão honrar Jesus por aquele ato que ele fez
se fez pecador em nosso lugar. Muitos estão olhando para Jesus só com os olhos, mas com pensamento, com atitude, já abandonam Jesus faz muito tempo, igreja. Até os renomados, nós estamos vendo aí a vergonha, porque Deus diz, ai daquele que deixar de se escandalizar. E muitos estão fazendo isso, igreja. Conseguiu o seu nome lá em cima, mas isso não quer dizer que vai entrar no céu. Lá você não entra porque você tem milhões de seguidores. Lá você não entra por você ser parente de A ou de B, que é político, ou quer que seja. Não, igreja. Lá você vai entrar com a sua integridade. Salmo 15 diz, pergunta lá o salmista, quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Os de puro coração. Se você tiver essa integridade, igreja, como Jó, né? Era um homem íntegro. O homem puro se desviava do mal. Igreja, não compactuava com as coisas erradas. Era um homem justo. E ele sofreu o que todos nós conhecemos a história dele. Ele criou uma resiliência, ele perseverou em andar com Deus. Seguia a palavra. Seja verdadeiro, igreja. Se você aceitou o evangelho, vai até o fim. Não fica pela metade e abandona. Muitos estão aí indo pelo que os outros falam. Por Covid. Sim, igreja, eu vou te falar para você, tantos Covid que eu tenho. E eu tenho rejeitado praticamente 99%. Eu disse para Deus que Ele conhece. Lembra quando Jó falou? Pesa-me, Senhor, em balanças fiéis, que Tu verás a minha integridade. Eu não sou homem ambicioso, muito menos vaidoso. Eu procuro ser pessoa simples. E mesmo assim as pessoas acham muita coisa na vida da gente, mas para tentar desvirtuar você da presença de Deus. E Jó, por não compactuar com as coisas erradas, todo mundo falava mal dele. Lembra dos amigos deles, entre aspas? Acusava ele de tudo. Lembra até a esposa dele? Até a esposa mandou ele amaldiçoar Deus, porque Deus estava permitindo aquela situação. Mas Deus é tão justo que deixou ela viva para ver com os próprios olhos dela o que Deus ia fazer na vida de Jó, porque ele era um homem justo, um homem fiel. Deus desafiou Satanás. Igreja, olha que ponto que você pode chegar se você quiser permitir Deus usar você para que desafie Satanás. Igreja. Ele disse para Satanás, de onde tu vens? Ele diz, venho daí do mundo, arredor, dando umas voltas. E Deus já deu uma lapada nele. Tem visto meu servo Jó? Tem visto meu servo? Você acha que ele como Deus sabia que ele já sabia quem era Jó, ele tentou ganhar Deus. Mas olha o que ele falou para Deus. Você dá tudo para ele. Então quis dizer assim, você está dando tudo para esses aí, isso aí vai virar as costas para você. Tem muitos aí, igreja, que conseguem muitas coisas de Deus, mas Deus está permitindo ele ganhar para mostrar quem ele é. E Jó, Deus ele falou para Satanás, é mesmo? Então faz o seguinte, tira tudo dele, tira tudo dele, pode tirar tudo, mas só não toca na alma dele. E assim Satanás saiu glorificando, né? No bom sentido assim, né? Agora eu pego, agora eu vou mostrar quem é Jó para Deus. Caiu do cavalo, igreja. Será que você aguenta ser suportado? Eu costumo dizer acrisolado, né? Será que você está aguentando? Olha, igreja, eu vou falar uma coisa para você, não é fácil não, hein? Se você não estiver na rocha, estruturado na palavra, se você não é um homem ou uma mulher de consagração, de oração, oração que eu estou falando é todo momento. Oração tem 24 horas por dia, igreja. Se você não estiver ligado lá no trono, o inimigo te pega porque ele está te sondando. Principalmente você que busca mais a Deus. Ele ainda não ganhou você, ele não desiste de você. Ele não desistiu de Jó, não. E Deus sabia quem era Jó. E Deus sabe quem é você? Ele sabe quem sou eu, quem é você. Muitos falam de boa. Eu oro, eu faço isso, eu vou para o monte, faço aquilo.
Meu Deus, tudo fingimento. Porque quem dá muito tiro, logo as balas dele acabam. E não acerta nenhum alvo. O que eu quero dizer para você, igreja? Firma na palavra. Seja um homem de adoração, porque a Bíblia diz: orai e vigiai. Não basta você ficar só orando se você não está vigiando. Orai e vigiai. Buscai a Deus enquanto há tempo, igreja. Vai chegar um momento que não vai ter mais tempo. E Satanás fez o que quis, fez o que quis. Só que Deus honrou Jó. Devolveu 7 vezes mais o que ele tinha, igreja. Constituiu uma família, devolveu os bens. Deus fez aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida, igreja. Ele quer nos honrar. Ele vai te apertar mesmo. Vai, igreja. Ninguém vai entrar no céu de graça. Ele disse: esforça-te que eu te ajudarei. Não te mandei eu? Esforça-te. Sabe, igreja, enquanto você está se esforçando, Deus é com você. Não perca a fé, não. Acredita. Se Deus deu uma mensagem aqui. O que é fé? Fé é convicção. A palavra convicção é muito forte, igreja. Daquilo que você está esperando. O que você está esperando para a tua vida? Eu estou esperando salvação, igreja. Muitos estão esperando trocar de carro. Muitos estão esperando comprar uma casa melhor. Ele já mora na casa, ele quer outra. Muitos estão esperando uma pessoa cair na desgraça. Na desgraça, para ele ficar batendo palma. Igreja, tem muitas pessoas que estão desejando o mal de você, para que você vá na miséria, para ele ficar dando risada. O que você espera? Eu espero a minha salvação, igreja. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu oro pelos meus familiares, para que Satanás não toque neles. Agora, a salvação, igreja, é individual. Eu fiz a minha parte. Você faça a sua, que a de Deus já está pronta, igreja. Eu procuro, no momento oportuno, falar com a minha esposa, salvação, com meus filhos, quando eles permitem, está entendendo? Com quem quer que seja, eu procuro falar de Deus. Porque quando eu chegar lá diante de Deus, Deus vai falar assim: servo bom e fiel, você envergonhou Satanás. Jó envergonhou Satanás, igreja. Muitos estão adorando, estão adorando Satanás. Muitos estão adorando Satanás. Começa até bem com Jesus, e logo lá na frente já vai ficando para trás. O que eu quero alertar? Tá aí o zum aí no mundo, não é verdade? Muitas coisas estão acontecendo aí. Países um contra o outro, um quer tomar do outro, né? Um saqueando o outro, prendendo o outro, sequestrando. Tá uma baderna. Então esteja sobre as asas do Senhor. E como é que eu faço, bispo? Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Você pode até passar luta, mas você não vai passar fome. E se você estiver passando fome, Jesus sabe até o momento que você pode conseguir. E aí Ele envia, como Ele fez com Elias. Elias pediu a morte, foi para o deserto. Foi para o deserto. Falou: agora eu vou morrer, vamos lá para o deserto. Aí o que Ele fez? Enviou um anjo, deu pão e água para ele. E a Bíblia diz que o anjo falou assim: levanta, acorda, come, está aí o pão e a água, coma, porque você tem um caminho muito longo. Ele comeu, e foi dormir de novo. Muito assim, né? O pessoal come, aí ficou, sai dar aquele sono, né? Vou tirar uma cesta, não vou cestar, né? Vou muito assustado aí, vai lá, tirar uma cestinha. E o anjo chegou e falou: ei, para, rapaz, acorda, vai andando, meu amigo, vai andar, porque tem muita coisa ainda. E a Bíblia diz que ele andou 40 dias. Quando Deus nos alimenta, igreja, você anda muito mais. E assim foi com Elias. Foi alimentado, ele não morreu. Mesmo ele querendo a morte. O que já aconteceu comigo? Eu já quis a morte. E Deus não permitiu, igreja. Porque o homem é fraco, o homem é carne. E Deus é superior. Deus é tudo, igreja. Ele domina tudo. Ele é forte.
E aí, Elias caminhou e seguiu a caminhada. Ele quer que eu e você seguimos a nossa caminhada. Vamos seguir a nossa caminhada. Vamos chegar diante de Deus, não com mãos vazias. Vamos chegar lá com as mãos cheias, que Ele vai dizer: cadê as almas suas, meu filho? Está aqui, Jesus, aqui, ó. Ah, servo bom e fiel, entra para o gozo da vida eterna. Está aqui, eu vou te colocar a coroa, a coroa da vida eterna. Igreja, é maravilhoso você passar um período de muita angústia, tristeza, fraqueza, e depois, de repente, assim, você buscando, esperando em Deus, como o Monte Sião, né? E aí daqui a pouco a alma refrigera, aí você já dá uma alegria, aí você já não pensa mais em tristeza, só alegria. Parece que você ficou milionário da noite para o dia. Igreja, eu posso falar isso. São oscilações que Deus permite entre você, a matéria, e o espírito, igreja. Mas quando o espírito e a matéria estivessem no mesmo nível, né? Ele não pode dizer, ele diz que nenhum nem o outro pode passar mais do que o outro. Nós temos que ter a matéria e o espírito tem que andar lado a lado. Porque nós somos matéria, mas nós temos o Espírito Santo. Igreja, fica com essa mensagem. Segue o bispo nas redes sociais. Compartilha. Vem para o grupo Momento de Orações. É no Facebook, igreja. Tá uma benção, hein? Uma benção, tá maravilha. Tem várias mensagens, orações, variadas assim, para a edificação da tua vida. Venha, venha. Tem aí os links. Se não tiver, manda uma mensagem para o bispo que eu mando o link para você. Mas não se esqueça. Venha para cá, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Mas não só hoje, amanhã e para todo sempre. Ei, Jesus te ama e o bispo também.